recebendo aqui no estúdio Macaé Podcast ele, o vereador Rafael Amorim, que hoje assumiu a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal de Macaé. Rafael Amorim foi eleito, primeiro mandato, né, Rafael Amorim? Recebeu 1.795 votos pelo PDT. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Elvis. Obrigado a todos vocês que acompanham o Macaé Podcast. É uma honra estar aqui na oportunidade do seu convite para falar um pouquinho sobre mim, sobre o trabalho, sobre tudo que você me perguntar. Estou aqui à sua disposição. Rafael, como surgiu essa bandeira da causa animal? A gente vê as suas ações, né? Você bem incisivo nessa causa animal, né? A gente vê você resgatando animal, você vê falando da preservação do animal, na defesa do meio ambiente, nessa pauta que quase ninguém hoje defende, né? Como que surgiu essa causa? Por que você decidiu estar nessa causa, Rafael Amorim? Elvis, isso vem realmente de mim, né? Eu também costumo pontuar que também é algo que eu já vivencio dentro da família. O meu pai, ele sempre falava da importância dos animais, a minha mãe sempre gostou, ela foi privada da infância de ter aquele cachorrinho. E aí quando a gente já é adulto, cada um no seu momento, a gente vivenciou isso aí no dia a dia. É sempre muito comum dizer que as ruas estão cheias, tem muito animal na rua e tudo mais e tal. A gente vivenciou, realmente decidiu pegar, e aí decidiu cuidar, e aí decidiu viver essa experiência, porque eu costumo dizer que eu apenas utilizei a política como um meio para fazer mais pelos animais. A gente amadurece durante o processo, é normal, é natural, e aí gostar dos animais e hoje viver a situação de estar vereador e agora secretário foi parte de um processo em que eu nunca deixei de gostar. E lá atrás, quando a gente se apaixonou, né, por essa causa, não tinha a dimensão do que seria realmente o que está acontecendo aqui agora, porque você colocou, tão pouca gente defende, tudo mais e tal, mas isso ainda é aqui na região. Porque quando você vai ver, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, isso começou lá em 2007, quando você vai ver no Brasil, nessa última eleição de deputados federais, teve gente com 600 mil votos defendendo a causa animal. Você tem hoje uma bancada que está lutando para a defesa dos direitos dos animais. E vem crescendo, né? Cada vez mais, né? Exatamente. Então, gostar é uma questão, acho que todo mundo gosta. Respeitar é uma obrigação de todo mundo. Né? E amar é só deixar o animal te contagiar que você aprende a viver o melhor do amor, sincero e verdadeiro. E essa questão de você ser... muita gente fala o vereador do cachorrinho, né? O vereador do cachorrinho. Você recebe demandas de outros tipos de assunto ou as pessoas te nicham muito? Você só recebe pauta animal? Recebo outras demandas, recebo as demandas que a maioria dos outros colegas recebem. É natural, um problema na rua, iluminação, situações ligadas à saúde, educação, isso é muito natural. Agora, é claro, 90% das solicitações, e aí a diferença está no volume, Elvis, porque existe uma carência muito grande de haver um serviço essencial, de haver respostas de serviços que atendam os animais. E aí eu acabo sendo, né, aquele agente catalisador das demandas, das necessidades que as pessoas têm para com seus animais ou aquilo que elas estão vendo. O bichinho está ali na rua, foi atropelado. Aí fazem contato. Eu vejo muito assim, eu recebendo mensagem, né? Eu vou assim, eu quero... Você tem o telefone de Rafael Amorim? Você tem isso do Rafael Amorim? Então ficou assim, qualquer cachorrinho hoje, você abandonado, animal, é Rafael Amorim. Isso aí te deixa orgulhoso? Isso me deixa feliz pelo reconhecimento, mas me deixa um pouco triste. Vou te dizer por quê. Porque eu pedi voto e lutei para chegar até aqui para dar voz a essa situação, para dar voz ao problema que é os animais estarem nas ruas, os animais estarem sendo maltratados, os animais estarem passando por alguma dificuldade, qualquer que seja. E aí, a partir do momento em que só eu fico pensando, e quando eu não estiver? Né? Ninguém é onipresente, ninguém é onipotente, eu deixo aí uma série de pessoas, de alguma forma, elas não estão satisfeitas com não, ou com não posso agora, ou com vou tentar. Elas querem a solução, é direito das pessoas quererem a solução. E aí, claro, eu fico triste porque, de fato, é muito importante que elas me chamem, obrigado pelo reconhecimento,
Mas é mais importante ainda que eu possa resolver essa questão, para que elas possam chamar o órgão competente, que é muito importante que funcione. Eu vi até, não sei se todo mundo viu que está assistindo, um assunto que você foi lá no Parque Aeroporto, lá no meu bairro, e recebeu uma denúncia, né? Você foi lá, pulou o muro, salvou aquele cachorro que estava abandonado, e assim, se mostrou no vídeo, né? Como que estava abandonado, como o cachorro estava sendo judiado, né? E você recebe muito, assim, muita reclamação, muita denúncia, que às vezes você também não pode conseguir fazer, né? Porque é muita demanda. Eu tive a oportunidade de estar presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Câmara, nesse cargo, né? Representando essa comissão, eu consegui apurar algumas das denúncias, Elvis. E recebo sim, muitas delas. Algumas a gente já consegue enviar para o órgão competente de fiscalização, à época, até semana passada, era a Subsecretaria de Proteção Animal, ou para a Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde, e aí eles vão dando encaminhamento com a fiscalização via os veterinários, que são médicos, veterinários ou sanitários, eles são fiscais também. E outras, como esse exemplo que você deu, eu vou a campo, porque às vezes é uma emergência, a gente usa, né, a lei nos ampara para, numa situação de emergência, a gente ir ali salvar, resgatar. E você agora na frente da secretaria vai ter ações como essa? Sem dúvida. Aliás, vai ter bastante. Vai ter bastante? Nós estamos a um ofício de recuperar ou de obter, vamos dizer assim, o poder de multa. Então, nós vamos aplicar a lei. Aplicar a lei é fundamental hoje para coibir quem pratica maus tratos e quem naturalmente vê na impunidade uma oportunidade de continuar fazendo a mesma coisa. A lei sanção, por exemplo, já coloca bem claro 2 a 5 anos de cadeia. Tudo depende muito de como que vai ser classificado ali no ato da condução à delegacia. E por aí a gente segue agora com o corpo jurídico, com toda uma estrutura que está sendo preparada para atender o que você falou, volume, porque é muito grande. Hoje mesmo eu estive na ouvidoria, conversando com o pessoal da Ouvidoria Geral, e demandas ligadas a animais é o 3º assunto mais notificado na Ouvidoria Geral. Pô, interessante, tá? É um dado Saúde, bem interessante. educação, animais. E isso é preocupante, porque, na verdade, nós estamos chegando um pouco, vamos dizer assim, sob muita pressão. E também, claro, sob muita expectativa. E aí, o dia vira a noite não termina, eu estou literalmente Mas como a população pode hoje denunciar? Ou que vai mudar na gestão sua, Sim. como secretário lá? Hoje a população denuncia da seguinte forma: protecãoanimal@macaé.rj.gov.br. Tem também o telefone da Ouvidoria Geral, mas a gente já está trabalhando para ter a ouvidoria específica da secretaria, para dar uma atenção específica, até porque a gente já está montando a nossa equipe de operações, a nossa equipe operacional. Uma outra questão que é fundamental esclarecer, Elvis, que quando há maus tratos em flagrante, você está vendo a pessoa espancando o animal, o 190 funciona. E já estou com reunião agendada, tá? Para a próxima terça-feira com o comandante do 32º Batalhão para fazer essa parceria do batalhão com a proteção animal. Para finalizar, você tem provas, você tem vídeo, você tem testemunha, está acontecendo. Você conversou, a pessoa inclusive te ameaçou. Isso tudo tem que ser registrado. Isso é boletim de ocorrência. Isso é verificável pela Polícia Civil. É para lá que eu encaminho quando a gente faz uma operação. Aliás, às vezes eles também participam conosco. Então, nós estamos com a proposta da pronta ação, né? Já vinha acontecendo com a subsecretaria, mas nós vamos intensificar a pronta ação. São vários órgãos envolvidos numa ação efetiva de ir até o local de uma série de denúncias. E é importante a gente também fazer um apanhado dessas denúncias e, literalmente, abrir processo em Procuradoria Geral, abrir na articulação inquérito. Isso tudo vai culminar no quê? Na punição, na multa, na responsabilização civil e criminal. E isso começa quando? Isso já começou. Já começou? Já começou? começou. E a ouvidoria vai ter algum telefone disponível? Vai ter um telefone específico.
Tá? Específico. Nós estamos estruturando isso porque é importante que o cidadão entenda que, mas eu fiz uma reclamação na ouvidoria. A ouvidoria, ela sempre procurou informar os órgãos competentes, cada um fazia uma parte. Agora a gente está centralizando Vai ser tudo. tudo na sua E secretaria. claro que nós vamos centralizar para a gente ser o timoneiro, condutor desse processo. Mas a transversalidade com os outros órgãos permanece. Exemplo, cavalo na pista. Quem tem que isolar a pista? Mobilidade urbana. Quem vai recolher? O caminhão licitado, o caminhão do contrato, mobilidade urbana. Mas quem vai dar conforto àquele animal? Quem vai buscar a melhor saída para aquele animal? Quem vai multar aquele indivíduo que abandonou o animal quando ele vier recolher? Tem uma série de exigências, ele vai custear. Né? Isso já está em lei, a gente só tem que pôr na prática. Quem vai custear tudo isso? O cidadão, ele está gerando um passivo para o erário público, ele está criando cavalo em área imprópria. Ele não pode gastar o dinheiro dos seus impostos achando que está tudo bem. Tá certo. E colocando a sua vida em risco, tá? Muito boa. E vai ter algum... Eu tô sabendo aí que vai ter adoção, né? Adoção no Shopping Plaza. Eu tô logo anunciando aqui antes de você. É verdade? Como que vai funcionar isso? Então, Elvis, a gente está no início dessa conversa. A gente já sabe que tem aí um evento muito legal da Feira Pet, que está já aí nos finalmente para sair. E eu estou trabalhando muito com essa ideia de que da gente ampliar os horizontes e deixar legado. Então, no acontecer de grandes eventos que mobilizam o mercado pet, que atraem as feiras de adoção, a gente começa uma discussão para a gente manter isso como legado, como atividade pública permanente, porque os locais de grande movimentação da população são essenciais para a gente poder fazer as feiras de adoção. E as feiras de adoção, pessoal, são feiras conscientes. Eu vou propor à promotoria específica do MP que receba esses formulários de adoção, que a cópia, para que eles tenham arquivado, e vou pedir, retirem um ali, faça a verificação em loco, para a gente poder ter o controle de qualidade, porque quem adotar e abandonar, quem adotar e maltratar, vai ser punido. Isso aí. Aliás, é muito claro, é muito necessário que quando a gente adota uma vida, a gente tem responsabilidade sobre ela. E é muito necessário, repito, que se planeje antes de uma adoção. Tem até um post que está muito famoso no meu Instagram recentemente, Elvis, que fala, se você vai adotar um cachorro para botar na corrente, não pegue o cachorro, pegue uma bicicleta. Porque o cachorro... E se você tiver dúvida, coloque em você a corrente, fique 5 dias acorrentado. E se gostar, bom para você, porque para o cachorro não é bom. Então é necessário consciência, mas é necessário as feiras de adoção, a gente está trabalhando firme nisso, e é muito importante esse aceite aí, não só do shopping ou de outros locais. Já tem alguma data, né? já? Já pode soltar ou não? Ainda não. Mas a gente está com uma ação muito legal, é lei de 2016, não vou me recordar o número exatamente agora, é uma lei do vereador Luciano Diniz, que cria a Semana Municipal dos Animais, que é a primeira semana de outubro, tá? E a gente já está montando também essa programação, já solicitando também que a Secretaria de Turismo coloque isso no calendário oficial do município, porque essa semana pode movimentar muita coisa legal, pode movimentar o terceiro setor, pode movimentar a iniciativa privada, o poder público está apresentando as suas políticas públicas. Eu fui numa semana dessa em São Paulo, alguns anos atrás, você via cinema para cachorro, você via pessoas empreendendo, você via o registro dos animais, você via a Luísa Mel lá, você via tanta coisa legal, que eu acho que isso é uma coisa que a gente já pode anunciar aqui hoje, que a gente está concentrando energia para pôr a causa animal, para pôr os animais no centro da cidade, do ponto de vista, no centro das atividades da cidade. Ficar como protagonista. No centro do debate do município, porque a sociedade hoje é uma sociedade multiespécie, onde você tem seu filho, sua esposa, onde você tem o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu pet, e não é só mais cachorro e gato, não. É peixe de aquário, é o porquinho domesticado, é tantas outras espécies que podem ser pet. E isso daí vocês podem até implementar nas escolas para as crianças já começarem a dar esse valor nessa proteção animal. É uma pauta, né? Que até você mesmo pode sugerir na Câmara, né? Sem dúvida, Elvis. Estamos recebendo aqui diversas perguntas aqui dos nossos seguidores. Rafael, você já tem um projeto para a abertura de um hospital 24 horas para os pets?
Uma excelente pergunta, Elvis. Nós estamos com o seguinte projeto que é fundamental esclarecer para a população. Algumas pessoas perguntam por que a gente ainda não conseguiu avançar no serviço público veterinário gratuito de maneira mais ampla. A exemplo da pergunta do Elvis, 24 horas. Nós vamos, através da secretaria, procurar sempre dialogar com o prefeito para a gente ter um serviço contratado. Por que contratado? Por exemplo, nós temos a necessidade de salvar os animais das ruas, certo? E aí tem uma ocorrência lá na linha azul, o cachorro foi atropelado 2 da manhã de uma segunda-feira. Nós precisamos do SAMUVET indo resgatar, da mesma forma se acontecesse com um ser humano, e nós precisamos encaminhar esse atendimento. E aí é nessa hora que eu entendo que o melhor atendimento é aquele que já está funcionando, aquele que está aberto. Por quê? Porque a partir dessa relação, que é uma relação contratual, nós não vamos ter ninguém com dor de barriga às 2 da manhã, nenhum lugar faltando luz às 2 da manhã, nenhum lugar faltando remédio às 2 da manhã, nenhum lugar faltando exame às 2 da manhã. Nós vamos ter, na verdade, um fluxo de atendimento contínuo para aqueles que precisam. Em relação à demanda da população, a gente precisa que a população esteja credenciada, ou seja, esteja apta a usar serviços específicos nos seus locais, onde elas moram, perto de casa. E aí é muito importante aproveitar a rede que já existe. É importante valorizar o mercado que está investindo na cidade, o profissional gabaritado, capacitado, que está ali disponível, muitas das vezes, em alguns horários e dias até ocioso, para a demanda pública. Isso foi feito em São Paulo, deu super certo e é feito até hoje. Isso é feito, por exemplo, com o Estado. O Estado tem feito muitas cirurgias de castração por todo o âmbito do Estado com as clínicas veterinárias. Então a gente está trabalhando nessa ideia e uma outra ideia que é atrair cursos de veterinária para a cidade. A própria Estácio está com um curso aqui para que ela faça convênios, para que ela se vincule de alguma forma ao poder público para os estágios supervisionados, para as aulas práticas, para que a gente tenha mais serviços no maior horário possível, de dias possíveis, ofertados à população. Então, assim, a gente tem esses projetos, tá? A gente vai precisar agora, nessa primeira fase, rodar papel, rodar esses editais públicos, essas capacitações, essas articulações para poder a gente ofertar esses serviços. O que hoje a gente tem, e aí as pessoas perguntam, o que você tem hoje, o que nós temos a oferecer hoje? E é através da Secretaria de Saúde, Secretaria de Atenção Básica, pela UBS Animal, um serviço que é de saúde única, né? São as UBS animais, Unidades Básicas de Saúde Animal. O que é esse conceito? Esse conceito é o atendimento, muitas das vezes educativo, para a pessoa entender qual é aquela questão do animal, como ela cuida, vacinar, entender que tem que vermifugar, entender que o animal tem pulmão, acredite, tem gente que acha que não tem, e entender que o animal tem uma necessidade. O que nós fizemos como vereador? Eu fiz uma emenda, por exemplo, para os exames, para que o NUPEM, o FRJ, possa ser o responsável pelos exames através de transferência fundo a fundo, saúde, o FRJ. Isso está em processo. O que nós fizemos a mais? O animal sofreu um acidente, precisa de prótese, ele amputou uma perna. Nós fizemos uma emenda para a educação e ensino superior, para o curso, para o pessoal da robótica produzir as próteses em 3D. E assim a gente foi, na verdade, complementando a política pública para essa teia funcionar melhor. Mas em paralelo agora com a secretaria, a minha visão é, nós precisamos ser bons fiscalizadores de serviços de excelência que atendam a população. E nesse sentido, a roda já foi inventada. Significa dizer que nós precisamos de prestadores de serviço capacitados para atender bem, para atender com condição de tratamento à população. Você falou aqui 2 temas assim muito interessantes que eu sempre defendo na cidade de Macaé, que é a questão da qualificação. Qualificação. Essa qualificação, vai ter alguma qualificação para Macaé? Assim, a gente pode usar hoje o CETEP, a gente pode usar outros núcleos, entendeu, de ensino. Vai ter nessa área de proteção animal? Isso está embrionário ainda, a gente não teve nenhuma reunião com o CETEP. Hoje surgiu até uma ideia de curso, sim. Olha, na verdade você tem já uma ideia antiga, que é o curso de banho e tosa. Isso gera emprego na cidade. Muito. Estética canina está crescente, as pessoas
estão entendendo que cuidar do seu animal é dar banho regularmente, é tosar corretamente. Cuidador de animal, esse mercado também está crescendo. Nós já temos algumas creches na cidade, tá? É importante, eu não posso deixar o cão fechado num lugar ali, guardado, chorando, gritando, sozinho. Às vezes a pessoa quer viajar e não tem Tem a onde parte deixar de o cachorro, hotelaria. porque tem que colocar a comida pro cachorro, a água, isso aí é muito interessante também. A hotelaria também, a hotelaria já é maior, já é algo que acontece, que realmente é um empreendedorismo, e aí parabéns. Nós fizemos uma audiência pública no dia 4 de outubro do ano passado, 2022, e teve uma participação do pessoal da hotelaria Pet, com algumas demandas. E, Elvis, temos ainda também, quando a gente fala de cuidador, aí a gente tem que olhar para o outro lado, que é o quê? A OMS estima que é um cão a cada 4 ser humano, um gato a cada 8 pessoas, né? A população de Macaé, se a gente for chamar para baixo, 200 mil. Então, se você tem um cão a cada 4 pessoas, você tem 50 mil cães. Se você tem um gato a cada 8 pessoas, você tem 25 mil gatos. E aí, com 75 mil só essas duas espécies tidas como pets, a rede que a gente tem dá conta? O número de veterinários que a gente tem dá conta? O número de clínicas particulares ou públicas dão conta? Não dão. E na medida que há uma democratização do acesso, ruptura de paradigmas, de que realmente o animal não pode ir para o veterinário só quando ele está passando mal. Ele tem que ir quando ele precisa regularmente para a manutenção da sua saúde. Então esse mercado também cresce. Viver da solução é muito bom, na medida que é uma relação justa e na medida que a gente emancipa, de alguma forma, as pessoas. E aí, qualificação profissional, como eu citei, das faculdades virem para cá e dos cursos profissionalizantes acontecerem é importante. Está embrionário ainda, tá? A gente está atacando algumas demandas que são bem urgentes, que é basicamente os animais na rua. A gente precisa de soluções para os animais nas ruas. E a gente vai trabalhar muito com os protetores e protetoras de animais, tá? E vem novidade boa por aí, ainda não posso citar Conta pra gente aqui no De Frente com o Elvis do Amaral. Mas vou te dizer assim com muita clareza, cadastrem-se, porque identificar quem faz mais pelos animais é uma obrigação do poder público, a gente vai fazer essa busca ativa, mas se candidatar, se identificar, é uma proatividade, é algo que vai ser recompensado, porque na hora de pensar a política pública e na hora de apoiar a ação de alguém, é aquele que está correto, é aquele que tem documentação, é aquele que se apresentou, que se fez útil. Dentro dessa realidade, na natureza do poder público, em que ele não consegue alcançar, às vezes, o micro, a ponta, ele vai precisar de parceiros. E não tem como você... Citei 75 mil, uma estimativa, só de vacina antirrábica. Vacina antirrábica, a maioria das vezes, é o quê? Passar pela rua ou montar numa praça. Vacina 30 mil. Imagina se a gente for de porta em porta. A demanda é muito grande. A demanda é gigantesca. E tem uma coisa que eu quero te adiantar, isso sim. Fundamental, ação rápida, só depender do trâmite dos órgãos de controle. Nós precisamos registrar, chipar esses animais. Chipar os animais da população de Macaé. Porque é isso que vai nos dar os dados para, com eles, a gente trabalhar novos projetos. A gente precisa, de fato, provar ainda para muita gente que, além de animal ter tido voz, agora vez, ele tem necessidades que o poder público vai abraçar. Só tem uma pessoa que a gente não precisa convencer mais, Elvis. É o prefeito Elbert Rezende. Esse está sendo um grande amigo dos animais, nos dando a oportunidade de fazer política pública aqui em Macaé. Uma próxima pergunta. Rafael, crematório animal, vai ter? Mas espera aí, pessoal, que a gente vai para o intervalo e no próximo bloco, Rafael Amorim vai responder para a gente. Crematório animal, vai ter na sua gestão ou já tem?
A Câmara Municipal de Macaé está entre as 3 mais transparentes do estado do Rio. O dado é de pesquisa inédita realizada pelo IFE Campus e a UENF, abrangendo 86 casas legislativas. Foram avaliados temas como atuação administrativa, atendimento ao cidadão, acessibilidade, dados e informação. Acompanhe o trabalho do Legislativo. Acesse cmmacaé.rj.gov.br. Câmara Municipal de Macaé. Transparência e responsabilidade. E Macaé tá bombando, e Macaé tá bom. Em 2 anos, Macaé já gerou 20 mil novas vagas de empregos e voltou a ser a maior potência econômica do interior. Líder no ranking de empregabilidade do CAGED. E isso só tá rolando porque a prefeitura virou o jogo e está transformando Macaé em uma cidade atrativa para o empreendedor. Macaé bombando significa mais empregos, mais qualidade de vida e mais motivos de orgulho para a população. E Macaé tá bombando. Voltamos aqui com o vereador Rafael Amorim, que hoje é secretário municipal de Proteção e Defesa Animal de Macaé. E ele vai responder pra gente, tem crematório em Macaé, vai ter crematório animal em Macaé ou não? Então, Elvis, existe um crematório particular em Macaé. Nós vamos solicitar, né, 2 coisas. Uma, que haja uma contratação, sim, de alguma empresa competente para isso, que ganhe o certame para realizar esse serviço, porque o bichinho da população que falece não pode ser colocado na lata do lixo. E existem alguns animais que, contraindo doenças zoonóticas, não podem, em hipótese alguma, ser descartados no solo. Então, eles não podem ser, por exemplo, sepultados. E aí, isso é uma questão de saúde pública. Eu vou procurar dialogar com o secretário de saúde, porque isso precisa ser previsto de uma maneira coerente com a vigilância ambiental em saúde, tá? E aí, para quem sonha, né, em ter esse apoio, em ter um destino digno para o seu animal, tem esses 2 caminhos. Tem a cremação, né, que é nossa meta, está no nosso plano de trabalho, e tem também o sepultamento. Nós vamos começar um diálogo com aqueles que são responsáveis pelo memorial, para a gente, isso é uma proposta antiga minha, da gente ter o cemitério também. Minha avó já faleceu na pandemia, e ela sempre falava que ela gostava de gato, né? Ela tinha uns 4 gatos. E ela falava assim, tem que ter um cemitério para enterrar, porque quando, assim, tem gente que não dá valor, né? Mas quando você perde um animal, quando você perde um gato, um cachorro de estimação, é como se você está perdendo alguém. Você Exatamente. Tá perdendo uma pessoa, entendeu? Isso. Então a dor é igual, entendeu? A primeira vez que eu falei sobre isso, em 2017, riram de mim. Mas aí 1.795 pessoas, como você bem colocou, me deram um mandato e não riram de mim. Então eu vou tentar de novo. Eu espero que não riam. Deixar um spoiler aqui que você é pré-candidato em 2024, vereador? Eu acho, Elvis, que está um pouco distante. É claro que todo vereador costuma querer se reeleger. Mas eu estou muito, assim, ciente e humilde de entender que os próximos 12 meses vão ditar muito o meu futuro político, porque eu me arrisquei, porque eu literalmente aceitei dar vez aos animais. A minha vitória é a vitória de uma causa. O meu fracasso é um fracasso só meu. Outra pergunta aqui. Quantas ONGs de proteção animal existem em Macaé? Como o poder público pode ajudar diretamente? Excelente pergunta. A gente estima que haja ONGs em Macaé. Fiz um chamamento na Câmara Municipal e só uma se apresentou para receber o título de utilidade pública, que demanda uma série de documentações, não é nada de outro mundo também, é bom esclarecer, mas são documentações-chave para ter o reconhecimento de utilidade pública, que é um título importante para poder haver investimento público nessa entidade. A gente precisa de ONGs com essa titularização para poder acessar os futuros editais de financiamento, de destinação de área pública e tudo mais e tal. Só para se ter uma ideia, Centrinho tem utilidade pública, a PAI tem utilidade pública, a Amada tem utilidade pública, Casa do Caminho tem utilidade pública, né? Pestalozzi tem. Pestalozzi, então não é nada de outro mundo. Então hoje a gente tem estimado que há ONGs em Macaé, que reivindicou o título de utilidade pública, uma. Que precisa de ajuda? Todo mundo. E aí como nós vamos
é organizar isso. Nós literalmente eu vou fazer a busca ativa, eu vou procurar todo mundo e vou oferecer ajuda. Precisa de ajuda para quê? É um suporte técnico? Precisa de uma ajuda aqui do poder público de alguma forma para entender o que é? A gente pode até vir a promover um curso de capacitação. Eu lembro que na área da criança e adolescente isso era feito. Curso de capacitação em projetos, curso de capacitação para credenciamento, porque o governo do estado, o governo federal também tem editais de financiamento. Olha, nós fizemos contato com uma ONG de fora para procurar saber, que era mais próxima daqui, foi procurar saber, já é o OCIP. O OCIP é aquela entidade que é fiscalizada pelo Ministério da Justiça, pô, que tem todas as certificações, é um abrigo. Isso é muito bom que tem em Macaé, é muito necessário, porque vai fazer a diferença na hora de ajudar. Quanto aos protetores, reitero, é necessário que se credencie, isso é uma lei até criada enquanto vereador, né, proposta enquanto vereador, sancionada pelo prefeito Elbit, que cria o cadastro dos protetores na pegada de fazer o quê? De dar prioridade a eles, de ouvi-los, de formar lá na frente o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais, e isso consolida as coisas. Eu estou de passagem, não é só Rafael, tem muita gente boa fazendo proteção animal em Macaé, que quer ser ouvida, que quer ser lembrada, que quer ser apoiada, mas que precisa se identificar, seguir regras e participar da construção. Como é feito em outras áreas, na área social, na área da pessoa com necessidades especiais, na área da educação, na área da cultura e tanto, e por aí vai. Participar mais, né? É participar, se identificando, colocando com transparência o que faz e ocupando os espaços de poder, assim como me ajudaram a ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores. Sobre abrigo, muita demanda pedindo abrigo. Certeza. E eu refleti muito sobre essa proposta junto à minha equipe técnica, tá? E a gente está dialogando sobre aquilo que a gente entende que vai ser a melhor forma de contribuir com a cidade. Acabei de mencionar sobre organizações sociais habilitadas para poder, né, receberem ajuda. Isso é muito positivo, não é? Então, a gente ter o abrigo, o santuário, os canis de retaguarda de operações especiais, eles vão ser todos por etapas. Por quê? Quando eu faço uma operação que tira um animal de maus tratos, eu preciso dar o quê? Amparo, cuidados, tratamento e tudo para esse animal, certo? Então eu preciso estar habilitado para isso, preparado para isso. A gente vai rodar esse processo. Quando a gente, ao fim de todo o ciclo, cuidamos, tratamos, tentamos a adoção e não conseguimos, para onde esse animal vai? A gente defende a ideia do santuário. A gente está para visitar a Fazenda Modelo, que é um equipamento público que fica na cidade do Rio de Janeiro, que pertence à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro, criado em 2007, e que é um exemplo, né, o melhor exemplo que a gente tem aqui no estado do Rio, de local aonde não só cães e gatos, como equinos, bovinos, suínos e por aí vai, estão abrigados por serem vítimas de maus tratos e não terem tido um encaminhamento. A gente fala, por exemplo, aí de cavalo. Tem gente que até chama que tem cavalo de rua. Não existe nenhum animal de rua, existem animais em situação de rua. Então o abrigo, o santuário, os canis que vão temporariamente abrigar até serem adotados, eles vão ser todos necessários, na medida certa e segundo um plano de trabalho, para que a gente não fique como Cabo Frio, Rio das Ostras e tantas outras cidades que criaram programas de saúde animal ou criaram abrigos de animais e no final de tudo isso hoje estão lotados. A população precisa entender que a responsabilidade é dela junto com o poder público. E o poder público vai fiscalizar a posse responsável. Não existe essa coisa de não quero mais. Não existe essa coisa de não posso mais. Existe um amparo, mas existe obrigação de parte a parte. As culturas mais desenvolvidas do mundo, até para liberar você ter um pet em casa, analisa o seu perfil. Porque se você for uma pessoa que não tem responsabilidade, não tem onde cair, vai adotar para quê? E tem muito protetor coerente que fiscaliza isso, que não doa para qualquer um. Admiro as pessoas que fazem isso.
porque é elas que acabam ficando durante anos com aquele animal. Mas ela se sacrificou tanto para salvar aquela vida, porque doar por doar. O poder público é apenas o suporte, né? Exato. Amar o animal. Eu acredito muito, fundamental. Elvis, no Estado como indutor do processo. Ele garante a operação até certo ponto. Mas se ele não ensinar a pescar, a pessoa vai sempre ser dependente. Então, no que se refere à causa animal, a gente quer tratamento digno, vacinação, eu quero tudo, eu quero salvar os animais. Mas eu quero que as pessoas aprendam a salvar juntos. Eu uso muito uma frase: se cada um cuidar bem de um, não vai ter nenhum na rua. E a julgar pelos dados estatísticos, isso é uma prova cabal. Eu não falei que é 1 a cada 4? Ué, cadê os outros 3? E às vezes os 4. Porque está na rua, então a matemática é bem simples. E aí a gente está convencendo as pessoas. E tem muita gente adotando, tem muita gente disposta a ajudar, tem muita gente comigo nessa luta, graças a Deus. Outra pergunta aqui, a última. Quando haverá uma campanha de conscientização no Jardim Guanabara? Importante, eu estou à disposição, tá? Vou procurar o representante da Associação do Guanabara. Está com uma cartilha, é uma cartilha oficial do Poder Público, criada já na época da Subsecretaria de Proteção Animal. É um documento oficial completo que ensina várias coisas, que conscientiza sobre o trato adequado. E uma novidade, a gente está em fase de elaboração de uma cartilha para a educação infantil. Porque é aposta investir nas crianças como instrumento de transformação da visão que as pessoas têm sobre o pet. Eu estou à disposição. Qual o seu maior sonho como vereador? O meu maior sonho, de verdade, como vereador, é terminar o arcabouço das leis. E agora muitas delas virão de proposta do Executivo para o Legislativo. Então, consolidar essa rede de proteção ao animal. Igual a gente sabe que existe a rede de proteção à criança, ao adolescente. E ver isso acontecer na prática. Porque criar leis, eu estou criando. Reforçar essa legislação e essa rede, o governo, né, vai nos ouvir. A prática é que vai fazer a diferença. Então, o meu maior sonho é completar esse trabalho num ciclo em que eu veja que valeu. Deixei meu nome na história de Macaé, o prefeito Elvis está deixando o nome na história de Macaé, a criar o órgão responsável pela proteção e defesa dos animais, e a população não deixar que nunca mais isso retroceda. Início da sua carreira, você começou como presidente do Grêmio Estudantil, lá no antigo Cefet, né? Isso aí, o E NED de como Macaé. despertou essa vontade política sua? Lá no ensino fundamental, que eu fiz no Castelo, Instituto Nossa Senhora da Glória, representante de turma. Eu sempre gostei de ser representante de turma. Eu fui representante de turma no Lugite. E aí eu gostava de fazer aquela política, de lutar pelos direitos dos meus colegas, da nossa classe. E aí, quando eu já cheguei na escola técnica, eu vivenciei a heterogeneidade da sociedade. Ali já tinha diferentes credos, origens sociais. E aí, dentro dessa dinâmica ali, o Grêmio foi o próximo passo, e dali eu já comecei a me envolver em entender um pouco sobre atividade política. E aí eu sempre sonhei em ser vereador. Eu digo que ao final desse período, Elvis, com toda sinceridade, para quem está nos acompanhando aqui no Macaé Podcast, me conhece, eu sempre quis chegar aqui. E daqui por diante é um novo capítulo. Eu estou na metade da minha vida e daqui para frente é tudo aquilo que a gente chegou, acumulou e novo. Então, por isso eu tenho muita essa vontade de concluir o processo, de vivenciar. Então, quando vem, inclusive, esse convite para ser secretário de Proteção e Defesa Animal, eu aceitei exatamente por não entender que pode ou não pode, deve ou não deve, qual é a cartilha política, e sim porque era a missão. É a missão, tirar as coisas do papel, dar vez. E a partir disso, é uma nova caminhada, vai ser um novo momento que a gente ainda está construindo, né? Mas eu tenho certeza, 2025 em diante é uma página em branco para mim. Isso aí, pessoal. Agora chegou o momento mais aguardado, né? Que é a questão da nossa caixinha aqui. Vamos lá. Que vai sair os personagens. Todo mundo já sabe, acompanhou
no antigo episódio com a Isa Vicente, agradeceu por Isa ter aceitado. 3 personagens da política nacional, municipal e estadual. Você pode escolher um e falar que você não quer falar e fazer a troca, entendeu? Vamos lá? Vamos lá. Essa A é uma gente aqui dinâmica gosta, interessante. a gente gosta aqui de engajamento. Isa bombou na última entrevista É dela. verdade? E vamos lá então. Sérgio Moro. Posso falar? Aqui. Pode. Então, vamos lá. Eu acho que eu acho não. Eu entendo que o Moro ele tem um papel a cumprir. Ele procurou fazê-lo no judiciário e agora ele está bem posicionado como senador, porque todo o papel de um político é de fato fazer política. Eu acho que ele ainda não tinha conseguido se descobrir plenamente como político até ter mandato, e agora ele vai viver esse mandato. Para alguns é frustrante, porque no legislativo você não executa nada, mas para alguns é muito interessante, porque você tem aí grandes senadores da história da República. Eu lembro, por exemplo, do Cristóvão Buarque. Pô, que senador excepcional, né? Defensor Da educação. Então, é importante que ele encontre a causa que de fato vai viver daqui para frente, já que agora ele é político. Então, eu acho que ele é um político que vai contribuir, né? Do jeito dele, para o nicho dele, para um público mais conservador. E espero sempre que pau que dê em Francisco também dê em Chico, né? Isso aí. Chico e Francisco, tanto faz. Porque não existe justiça para um lado só. Verdade. Próximo personagem. Esse eu vou passar, pode? Pode passar. Aí, ó. Pulei um. Pulou um? Próximo. Tem que usar as regras do Agora não do pode game. pular. Ah, mas esse aqui eu falo com muita propriedade, com gratidão. É o Cezinha, Presidente vereador da Câmara. Cezinha. Vereador Cezinha, eu sou suspeito a falar porque ele tem se provado um presidente muito capaz de conduzir o Legislativo de Macaé. É um homem íntegro, um homem dedicado a causas. A causa da criança especial, hoje, é uma causa que a gente já fala da causa, lembra de Cezinha, vereador Cezinha. E eu tenho muita gratidão porque, primeiro mandato, a gente chega ali, não pode errar, tem que corresponder à expectativa da população. Então, a forma como ele administra, né, o legislativo ali, a dinâmica do plenário, a democracia ali dentro, hoje ele é um cara unanimidade. E isso é muito mérito do Cezinha. Um grande abraço, presidente. Estamos juntos. Vamos mais um? Mais um? O último. Olha, dei sorte no Cezinha. Vamos lá. Vou tirar o Elbert, hein? Tirei doutor Aloysio. Doutor Aloysio, você foi presidente do Conselho Municipal de Direito Da criança e adolescente. e foi coordenador, né, da promoção de saúde dos animais e controle de zoonoses. Exatamente. E votei a favor das contas de Aloysio. Votei porque eu ouvia muito o doutor Eduardo falando isso, né, que não era uma coisa que a gente deveria nunca votar contra. O julgamento é político e a parte técnica cabe ao tribunal. E no julgamento político, a gente tem que analisar os dois lados do doutor Aloysio. O primeiro lado foi o prefeito que a população queria que fizesse uma mudança, e uma mudança ele fez. Se foi para melhor, se foi para pior, é o julgamento de cada segmento da sociedade. No segundo, é o médico, né? O médico, o ser humano, que é um excelente médico, que é um ser humano extremamente atento à demanda das pessoas, à dor das pessoas, em relação à parte clínica, né? A parte neural e tudo mais. Então eu tenho gratidão ao período que estive ao lado dele, no governo dele. Não tive um protagonismo, não ocupei primeiro escalão,
mas tive a oportunidade de organizar a eleição do Conselho Tutelar em 2019, que com toda aquela pressão, com todas as dificuldades naturais do processo público, deu certo. A gente sobreviveu àquele processo, não é fácil. Tem de novo esse ano. Tive a oportunidade de pilotar o primeiro programa, piloto mesmo, né? Pilotar na verdade, executar o primeiro programa de castração pública, que a gente não teve um investimento real, mas a gente aprendeu muito nesse processo. A saúde, ela vai priorizar aquilo que, na verdade, é mais imediato, que é a alta e média complexidade, mas me trouxe muita experiência, né? Tem algumas frases, algumas ensinamentos que ele me passou. A gente nunca teve muito acesso, né? Muita conversa, mas a forma respeitosa com que ele sempre me tratou e sempre falando ele me estimulou a ser candidato em 2016. Aliás, não só ele, como o atual prefeito Elbert Rezende. Eu conheci o Elbert de verdade mesmo, na conversa, em 2016. Foi numa inauguração ali na Piracema, de uma escola. E ali o Elbert me dando vários conselhos e tal, o Elbert muito gente fina. E foi nesse período de Aloysio, nesse momento ali de 2016, que eu escolhi ser candidato no partido de Aloysio. Uma coisa que ele convidou, mas eu já logo tô dentro por conta de que tivesse em qualquer era outro leal. partido, você estava eleito naquela vez. E ele sabia disso, respeitou muito a minha pauta. Não pôde, vamos dizer assim, estimular tanto por tantas outras pautas e tudo mais, mas me aconselhou, né? Sempre me estimulou e sempre achou que eu ia vencer a eleição. E venci em 2020. Então, gratidão e um grande abraço, porque eu acho que é isso, a gente tem que ficar com as boas impressões e daqui para frente realizar sempre. Essa conversa, agradecer por você ter vindo aqui no Estúdio Macaé Podcast, no podcast de Frente com Elvis do Amaral. Sucesso na sua caminhada. Obrigado. Sucesso no seu protagonismo agora como secretário, numa causa tão importante no município, uma causa tão assim, que antigamente era deixada para trás e agora é protagonismo na cidade. Agora tem vez. Elvis, obrigado. Obrigado a você que acompanha o Macaé Podcast, que acompanha o meu trabalho, que torce por mim. E torcer por mim é torcer pela causa animal, para que a gente faça realmente valer essa oportunidade histórica de ter mandato, de estar secretário e de, ao lado do prefeito Elbert Rezende, realizar um trabalho para a cidade na área também dos animais. Macaé pode e vai ser uma cidade amiga dos animais, com serviços, programas, com rede de proteção. Esse é o meu sonho e meu legado. Gratidão.